Fala rapaziada, Dofi, Drake, da voz. Como sempre digo pra vocês, não me leve a sério, é apenas as minhas opiniões e os meus pensamentos. E eu quero contar uma historinha pra vocês aqui hoje, pra vocês entenderem um pouco sobre legado e foi uma lição muito importante que eu aprendi durante a minha vida. Cara, eu, como todo brasileiro, grande parte dos brasileiros, fui criado por uma mãe solteira, né? O meu pai acabou falecendo quando eu tinha 3 anos de idade e eu tenho poucas memórias do meu pai, né? Pouca coisa que eu lembro dele. E, enfim, fui criado por uma mãe solteira. Eu tive a sorte, da minha mãe ser uma pessoa, uma mulher cabeça, né? Então, é, eu nunca tive um padastro. Minha mãe nunca teve relacionamentos. Minha mãe sempre trabalhou, estudou. Não tô falando aqui que ela é santa, né? Mas eu nunca vi ela com. Foram poucos namorados assim que eu vi minha mãe. Se eu não me engano, foi um só, um ou dois. Então, eu tive a sorte assim de ser criado num lar onde eu não tive um pai, mas eu também não tive outra figura é, paterna. Na realidade, eu não sei se é sorte, porque eu hoje vejo que pelo menos o homem, né? O homem, o menino, ele precisa ser criado num lar onde tem uma figura masculina, né? Mas uma figura masculina que realmente vale a pena ser copiada, né? Porque, querendo ou não, cara, quando você vive em um ambiente que só tem mulher, você acaba adquirindo muitas características de mulher, você acaba, muitas das vezes, sendo uma pessoa, não vou falar afeminada, mas você acaba tendo mais tendências às coisas femininas, né? Então, um bom tempo eu não tive, né, até hoje não tem, né, porque eu já saí da casa da minha mãe ainda não casou, mas enfim, não tem, nunca tive assim, uma referência paterna foda. E pelo meu pai ter morrido, de alguma forma, eu tinha um sentimento, eu não sei, cara, eu acho que tinha um sentimento de raiva dele. Falar, caralho, ele morreu e me deixou aqui. Tipo, deixou aqui e. Porra, era pra você estar vivo, filho da puta. E por um tempo eu fiquei com esse sentimento, mas nada de uma coisa que fosse me dominar, mas eu sempre tinha um pouco de raiva do meu pai por ele ter morrido e ter me deixado, né? Porque as histórias que eu ouvia do meu pai era de que ele era um cara muito foda, de que. eh, Enfim, ele era uma pessoa que todo mundo amava e, porra, todo mundo falava isso pra mim e realmente é verdade, né? Mas chegou um tempo que eu falei, cara, eu não posso ter raiva do meu pai porque ele não tem culpa disso. Na verdade, ele quis fazer as merdas que ele fez. E é isso. Quem entra nessa vida vai por esse caminho, então é isso. Não tenho raiva dele. E beleza. E aí eu comecei a criar um carinho pelo meu pai pelas coisas que as pessoas falavam dele pra mim, né? E muitas vezes, galera, pessoas me paravam na rua, ô, você é filho de fulano de tal? Eu falei, sou. Pô, seu pai era isso, seu pai era aquilo, nananana. E isso é uma coisa que sempre me impressionava. Mas teve um certo dia que eu tava no ponto de ônibus, cara, era umas 5:30 da manhã, 5 horas da manhã, e tava aquele breu, e chegou um cara me enquadrando, falou assim, ô, você é filho do Paulinho? Eu falei, puta, vai dar merda, velho, vai dar merda. E aí eu falei, sou. E aí ele falou, cara, eu preciso falar com você. Desse jeito, ele falou assim, cara, seu pai era. Porra, não tem que falar do seu pai. Seu pai era uma pessoa muito foda. Seu pai, ele me defendia. Seu pai era uma pessoa. Mano, ele começou a falar um monte de coisa ali do meu pai. E, pô, depois de quase 30 anos ouvir isso é uma coisa que realmente mexeu muito comigo. E eu falei, cara, talvez meu pai tenha morrido. Talvez não, né? Ele morreu cedo. Mas ele deixou um legado, sabe? Ele deixou um legado muito forte e até hoje as pessoas falam isso. E, cara, aquilo mexeu muito comigo. E eu entendi, cara, que a gente tem que deixar um legado na Terra. Muitas das vezes a gente foca nos bens materiais, né? Eu não tô falando que isso é errado, mas a gente dá muita importância aos bens materiais e esquece de investir naquilo que realmente importa, que é o nosso legado, né? Então, meu pai, ele acabou falecendo, não deixou herança, não deixou nada de valor, não deixou nada de material.
Mas, cara, eu tenho quase 30 anos de idade e até hoje você ouvir pessoas falando do caráter, de como ele era, como ele tratava as pessoas, isso é uma coisa que realmente ficou, né? E eu falei, cara, eu tenho que ser assim. Eu tenho que correr atrás dos meus objetivos materiais, mas eu tenho que focar mais no meu legado, porque no dia que eu morrer, né, no dia que eu não estiver mais aqui no mundo, as coisas materiais vão ficar, vão se destruir, porque essa é o natural, mas eu tenho que deixar o meu legado, eu tenho que marcar as pessoas que convivem comigo, conviveram, eu tenho que ser uma pessoa especial na vida dessas pessoas, então eu tenho que ser um cara foda, ser um cara gentil, ser um cara extrovertido, ser um cara sábio, ser um cara é, que transmite uma boa energia. É claro que isso não é uma coisa que eu forço, mas, cara, eu entendo isso, a vida é como isso. Então, a coisa mais importante que a gente pode deixar é o nosso legado, sabe? Eu vejo muitas pessoas correndo atrás dos bens materiais e elas acabam deixando de melhorar o seu caráter, de melhorar é, ela como pessoa. E muitas das vezes a gente vê pessoas aí cheias de coisas e pessoas vazias, pessoas que depois que perder as coisas não vai deixar um legado, não vai deixar uma história, não vai marcar a vida das pessoas, porque simplesmente ela só focou nas coisas materiais. Então é muito importante se você quer se você quer deixar um legado, é, você focar nas coisas que não são materiais, focar no seu caráter, focar em melhorar, em focar em, sabe, se desenvolver. Pô, as pessoas falam que meu pai era corredor, que meu pai era lutador de capoeira, que meu pai brigava muito, que meu pai era uma pessoa muito gente boa. Então, tipo assim, eu vou pegando algumas coisas, algumas características dele e aplico na minha vida e, porra, é muito da hora, e é muito da hora isso. Hoje eu tento transmitir isso para as pessoas também, tento viver uma vida onde eu somo na vida das pessoas e quando a gente soma, quando a gente não é um peso para as pessoas, a gente acaba sendo marcante na vida delas. Então, cara, esse é o legado que eu quero deixar aqui na Terra. Um legado de uma pessoa que veio e fez a diferença, sabe? O mundo é grande, cara. O mundo é grande, há bilhões de pessoas. E mesmo assim, tem como a gente deixar pessoas marcadas com a nossa vida, tem como a gente deixar as pessoas marcadas com a nossa existência, né? Por mais que o mundo seja grande, ainda a gente consegue influenciar e marcar a vida das pessoas. Então, cara, deixa um legado. Não sei qual legado você quer deixar. Eu quero deixar um legado de um cara foda, de um cara inteligente, de um cara que, igual eu falei pra vocês, faz a diferença na vida das pessoas. E é isso, tamo junto. Não me leve a sério, porque provavelmente quando eu gravo meus vídeos eu tô bem chapado.